Mais um dia aqui, né? 2 de junho, quase 2 meses, dessa quarentena. Bom dia aí para os irmãos. Então, gente, como é que tá o seu ânimo hoje? Quando a sua vida não parece fazer sentido, né? Tem hora que as coisas parecem de cabeça para baixo, né? Nesses tempos, as notícias, tudo que a gente vê, né? Parece que só é problema amontoando em cima de problema, né? E é difícil manter o nosso foco. A gente quer paz, a gente encontra conflito, a gente quer esperança, encontra desespero, queremos ânimo e nós temos desânimo. E a pergunta é como é que a gente pode manter essa paz, essa esperança, esse ânimo e motivação. Algumas pessoas eles vão simplesmente olhar para dentro e dizer assim, eu consigo manter meu ânimo. Boa sorte com isso, meu amigo. Outros, não, eu não consigo. Eles olham para os outros e dizem, me ajude a manter meu ânimo, né? Geralmente as pessoas buscam essas duas alternativas. Até pessoas de fé, né? E eu estava nos Estados Unidos uns anos atrás. Estava chegando numa loja, tinha um cara na minha frente. Ele chegou na porta e ele puxou a porta e a porta não abriu. Ele deu mais uma puxada forte e eu ia chegando, não abriu. Terceira vez, até com um pouco de violência, não abriu. Eu disse, cara, a loja está fechada. Nisso, um terceiro cara veio, passou pela gente, empurrou a porta e entrou na loja. Puxando uma porta de empurrar é muito complicado, né? A vida faz muito mais sentido quando a gente sabe a direção das coisas. E, irmãos, manter o ânimo olhando para si e olhando para os outros é a direção errada. O autor de Hebreus, ele nos foca nessa questão. Em Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, são os nossos versículos de hoje. Todo mundo conhece o versículo 1. E um versículo muito importante, mas em questão do que a gente vai estar focando hoje, a gente vai só olhar 2 e 3. E eu vou ler. Hebreus 12, 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Deus, nós precisamos de esperança. E muitas vezes a gente está procurando a esperança nos lugares errados, mas Deus, nós sabemos que o Senhor tem esperança para dar em abundância. O Senhor tem poder para transformar cada situação, cada dor, cada doença, até a morte. O Senhor tem poder para transformar. O Senhor não desperdiça nem uma lágrima. Então, Deus, nessa esperança, ajude-nos nesse dia com a nossa fé, aumente a nossa fé. Mas, Deus, a nossa fé focada no Senhor Jesus Cristo. E Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso texto, fitando os olhos em Jesus, né? A primeira coisa que eu queria mostrar aqui, falar do nosso texto, é que Jesus se tornou e é o objeto de nossa fé. Então aqui ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de quê? Da nossa fé. Fé é importante, mas ter fé, gente, não é útil. Ele fala aqui que o objeto da nossa fé, isso é que é importante, é Jesus Cristo. Então tem muitas pessoas hoje em dia falando de fé, tem que ter fé. Mas se você não tem a sua fé focada em Cristo, a sua fé é em vão, porque é Cristo que nos dá essa capacidade. Se você estudar Hebreus, você sabe muito bem que Hebreus capítulo 11, você vai ter todo aquele rol da fé.
Tem alguns camaradas nessa lista que até eu olho e digo, nossa, mas aí eu sei que eles tiveram momentos como eu, de baixa e alta, né? Mas em nenhum momento em Hebreus capítulo 11 ele fala, fita os olhos em Noé, fita os olhos em Abraão, em Moisés. Não, ele não fala isso. Por quê? Em Hebreus 12, 2 ele fala, fita os olhos em Jesus Cristo. Irmãos, a minha fé, ela desaponta. E se eu fixar na minha fé, em mim, vai ser desanimador. Se eu fitar na sua fidelidade, vai desapontar. Mas se eu fitar na fidelidade de Jesus, nunca vai desapontar. Porque o texto fala, ele é o autor, iniciador. Ele é o consumador, ele conclui o que ele começou. Então, nós temos que fitar os nossos olhos no nosso objeto da nossa fé. Você está olhando o que hoje? Você passa tanto tempo olhando coisas que não vão te fortalecer. Cristo, ele fortalece. Então a primeira coisa é, Jesus se tornou e é o objeto da nossa fé. Então temos que focar nele e não são nas outras pessoas. Segunda coisa, tendo os olhos fitos em Jesus, autor. Jesus é o autor, ele é aquele que inicia a obra, ele iniciou a obra de nossa fé. Se você quisesse iniciar, você não teria condições. Você não consegue nem iniciar, eu não consigo iniciar, nem tenho o poder para iniciar. Esse trabalho só Cristo tem o poder e o desejo para iniciar. Mateus fala, o Filho do Homem veio, Cristo, o Filho do Homem veio para salvar os que haviam se perdido. Eu e você, toda a raça humana, se perdeu e nós não temos o querer nem o poder para iniciar. Então por isso que nós devemos fitar os nossos olhos naquele que tem o poder de iniciar. É Cristo. Irmãos, se você está, amigo, se você está me ouvindo hoje e você está buscando uma resposta, você não vai encontrar em outra pessoa, só em Cristo. Olha que mais ele fala aqui, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor, o iniciador. Eu vou dizer uma coisa, tem muita coisa na minha vida, sou muito bom em iniciar. Mas ele fala aqui que ele é o consumador. E todo mundo sabe que eu sou americano e de vez em quando eu falo umas besteiras. E uma vez eu preguei essa mensagem e escorreguei, em vez de falar consumador, eu falei consumidor. Jesus é o autor e consumidor da minha fé. E um engraçadinho chegou para mim depois e disse, eu sempre estava querendo saber onde é que estava indo a minha fé. Agora você me explicou. Jesus é o consumidor. Irmãos, ele estava brincando, obviamente. Jesus é o iniciador e ele conclui. Ele é o alfa e ômega. Então ele vai concluir aquilo que ele começou. Filipenses ele fala isso, 1:6. Estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa garantia. Então nós devemos focar em Cristo, porque ele é o objeto da nossa fé, ele inicia e ele conclui. Pare e olhe para as pessoas, esses homens que começaram várias frentes, religiões, Confúcio, Buda, Maomé, foram fundadores, eles iniciaram, mas eles não concluíram. A morte concluiu com eles. Cristo é o único que iniciou e concluiu na ressurreição. Ele concluiu a obra dele. E qual era a obra dele? Derrotar a morte. Sim, a morte física é algo horrível, mas para o crente, a morte, ela nos joga nos braços de Cristo. Para me viver é Cristo, morrer é ganho. A gente é jogado nos braços de Cristo. Bem pior
é a morte, a segunda morte, que é a separação de Deus por toda a eternidade, num lugar de sofrimento, um lugar de angústia e um lugar separado e ausente da bondade de Deus. Todos nós merecemos, mas nós temos que entender e chegar a falar para as pessoas para que eles possam conhecer Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí eu gosto muito dessa parte do nosso texto. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, olha só, ele suportou a cruz, mas ele fez por alegria. Olha só, eu e você somos a alegria de Cristo. Ele suportou pela alegria, então ele via que ele iria sofrer, mas ele tinha uma visão futura. A motivação de Jesus era a alegria. Ele tinha essa motivação para suportar. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Então a motivação é pela alegria. E a sua motivação? Fitando os olhos em Cristo, será que nós fazemos o que fazemos porque precisamos fazer? Porque eu tenho que fazer? Não. Fazemos por alegria como Cristo. Nosso foco, Judas 1:24, ele fala: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula. E olha só, e com grande alegria. E com grande alegria. Cristo fez tudo o que ele fez por alegria. E o que ele fez? Jesus é o nosso exemplo no sofrimento. Ele sofreu até a morte. Suportou a cruz em obediência, com visão e alegria. Ele tinha essa motivação e ele foi um exemplo para nós. Então é muito interessante a gente olhar isso. Ele foi um exemplo de sofrimento, ele foi motivado pela alegria e ele é o consumador, ele é o iniciador, ele é o objeto da nossa fé. Tudo isso são razões da gente focar em Cristo. Mas ele continua o texto, desprezando a vergonha. Jesus foi um exemplo, maior exemplo de humildade jamais vista. Porque ele se humilhou, ele tinha muito a se humilhar. E aí somos criaturas, somos vasos de barro. Cristo, ele é Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou. E aqui a palavra é ele desprezando a vergonha. Ele se negou. Ele era muito mais. Ele fez servo entre nós. Ele se fez um cordeiro sem pecado e morreu naquela cruz por nós, desprezando a vergonha. Por quê? Ele fez por alegria. Sabendo, sofrendo, suportando aquela cruz, porque sabia que a vitória viria. O último ponto aqui seria: assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus teve vitória e domínio sobre todos os seus adversários. Então ele desprezou a vergonha, mas hoje ele está ao lado de Deus, sentado num lugar de autoridade. João fala: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E assentou-se à direita do trono de Deus. É isso que Hebreus fala. E ele está lá. Não está lá só sentado. Ele está lá intercedendo por mim e por você. Uau! Ele desprezou a vergonha, se humilhou. Será que eu estou disposto a me humilhar? Ele teve vitória. E em Cristo, irmãos, nós temos vitória absoluta. Então, olhando esse texto, existem duas coisas que o crente deveria fazer nesse texto. Um é bem óbvio, é fitar, olhar. O texto começa falando isso.
Olha para Cristo, não as suas circunstâncias, as suas fraquezas. Olha para Cristo. E aí, pensando é a palavra aqui, fitar e pensar, ou considerar. Quando eu olho para Cristo, isso deveria abrir a minha mente para as considerações que nós olhamos. Então, existem duas coisas que devo estar fazendo aqui, como crente: fitar e considerar. E você está aqui hoje e você não conhece a verdade de Jesus Cristo, eu digo a mesma coisa: olha para Cristo, considere o que Ele fez, porque é maravilhoso. Então o que vamos considerar? Já falamos, Ele é o objeto da nossa fé. Em que você está acreditando? Em que você vem crendo? Ele iniciou a obra de fé. Quem tem poder para iniciar uma obra em você e na minha vida? Jesus concluiu a obra. Quem tem poder para concluir? Jesus foi motivado pela alegria. Quem faz tudo isso por alegria? Cristo. Jesus foi motivado por alegria. Jesus foi exemplo até a morte. Cristo sofreu. Cristo se humilhou. Jesus teve vitória e domínio. E aí, o que o texto fala? Ele fala: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E aí a última frase é a conclusão, a razão desse argumento: para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Qual foi a primeira pergunta? Como é que está o seu ânimo hoje? Você anda cansado, desanimado? No que você está olhando? Em que você está considerando e fitando os seus olhos? Isso faz toda a diferença. Eu conheço a Cristo há mais de 50 anos e Ele nunca me falhou. Ele é perfeito. As pessoas muitas vezes não têm mais esse entendimento. A forma prática que vejo esses versículos é: quando eu considero tudo que Cristo fez, eu tenho fitado em Cristo, eu me sinto grato. Depois eu começo a pensar: o Deus Todo-Poderoso fez isso por alegria, desprezando a cruz, desprezando a vergonha, suportando a cruz. Ele se importa tanto comigo. Eu me sinto humilhado, no sentido de como é que um Deus olharia tão de perto. E Deus se importa comigo. E sabe o que acontece? Quando eu sou grato, quando eu entendo o que o Deus Todo-Poderoso fez por um vaso de barro como eu, o desânimo desaparece. O desânimo se vai. Porque diante dessas verdades, simplesmente não temos como negar a supremacia de Cristo. Se você quer se desapontar, olhe para as outras pessoas. Se você quer se desencorajar, olhe para si mesmo. Se você quer se encantar, olhe para Cristo, o autor consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Irmãos, temos que focar, fitar e pensar. Ó Deus, muito obrigado por sua palavra. Esse mundo é um carrossel maluco. E muitas vezes, Deus, estamos nesse carrossel. Nem sabemos. Girando e indo para nenhum lugar. Deus, nos ajude a focar em Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Deus, que a gente possa entender todas essas verdades para não desanimar e não cansar e fazer o bem nesse tempo curto que nós temos aqui na terra. Deus, muito obrigado. E Deus esteja dando direção
e sabedoria a cada um dos irmãos da nossa igreja que tanto amamos, que tanto desejamos que estejam bem no Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor está ao nosso lado, está por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. E mais uma vez te agradeço por ter conectado, estado conosco. Vocês que estão conosco agora nessa live, ou vocês que vão vir mais tarde através do WhatsApp ou de novo no Facebook, que Deus possa estar abençoando as suas vidas. E estamos nesse momento concluindo o nosso tempo. Deus abençoe.